CV. Fala aí, D2. E cá estamos depois do medo e delírio mais longo dessa bad trip escrota do caralho. A gente morreu. Eu não sou coveiro, tá vendo? Mas passamos bem. Canalhas! E hoje vamos abrir com a mais recente coluna na Folha daquele que consideramos ser o melhor colunista da imprensa brasileira. Alexandre Frota! Não, caralho. A putaria tá aqui. Conrado Ubner Mendes. Tudo bem. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. E caralho, é você, Conrado? Oi, Cristiano. Cristiano, ele é advogado, hein? Pode estar com um processinho aí. Vou ligar pro doutor Pareto. Quem fala que é um advogado? Só vim dar um oi mesmo. Oi e tchau. Opa, então oi e tchau também pra você. Obrigado pela visita. Muito bom, muito bom. Mas agora sim, vamos lá pra coluna maravilhosa do Conrado, intitulada Curriculum Vitae. Essa é a pronúncia correta, não tem nada que eu possa fazer. Na Folha, no dia 19. Formado por Academia Militar. Um mal militar. Revela ser ex-adepto de sexo com animais. Já comeu uma cabra, um bichinho? Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Eu ia atrás de galinha, galinheiro. Todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Pois naquele tempo não tinha mulher como tem hoje em dia. Alguns mais malandros tinha na bezerrinha, na jumentinha. Mas era comum, não tinha naquele tempo, tinha mulher como tem hoje em dia, que tinha mulher, mas a mulher não... Mostra interesse em consumir carne humana, pois comeria um índio sem problema nenhum. É pra comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Num episódio com menininhas de 14 anos bonitas arrumadinhas... Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. Conta que pintou um clima. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Costuma dizer, minha frase foi deturpada. Era brincadeira, narrativa. Isso tem 2 anos. Porque agora recortando de forma criminosa uma live que eu fiz. Esse é o reflexo verbal. Tentou abortar seu quarto filho. A campanha de Bolsonaro vem falando muito sobre aborto, né? Um dos temas que eles têm usado para atacar Lula, mas o próprio presidente, na época em que ele era deputado, admitiu que ele e a então mulher, Ana Cristina Vale, quase abortaram o Jair Renan, né? Só não fizeram por decisão da Ana Cristina. Surgiu também uma nova informação agora, Reinaldo. Em 1992, na tribuna da Câmara, o então deputado Jair Bolsonaro, no partido PDC, ele defendeu a pílula do aborto como uma forma de controlar a natalidade. Isto que nós aprovamos aqui no ano passado está muito longe ainda de ser uma política de controle da natalidade. Porque, logicamente, a laqueadura e a vasectomia eram voluntários, apenas para voluntários. Repito! A laqueadura e a vasectomia eram voluntários, apenas para voluntários. Caralho! Tentou abortar seu quarto filho, mas garante lutar contra a prática. Somos contra o aborto. Contrário ao aborto. A vida desde a sua concepção. Não ao aborto. Discreto, prefere sigilo para assuntos familiares. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse sigilo é em função disso. A minha privacidade. Não fode, meu irmão. Já planejou atentado à bomba. Já esteve preso. Que moral tu tem pra falar de mim, o ex-presidiário? Conhecedor da microcorrupção, só nego o que for possível. Eu só nego tudo que for possível. Sabe expropriar salário de funcionário. Até que o Jair pegou e falou, ó, chega. Até que o Jair pegou e falou, ó, chega. Pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. E superfaturar gasto de gasolina. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Ensina a família. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Conhecedor da macrocorrupção, compra o Centrão com dinheiro público não rastreável. O relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito de sozinho comandar 19 bi. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai sem autor. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. E fecha instituições de combate à corrupção. O Conrado usa o verbo fechar, mas no sentido de aparelhar. O mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino. A PGR com o Aras. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. As 2 letras no bolso. É Polícia Federal. Ô, cara! O presidente está fazendo uso evidente da máquina do Estado para enterrar uma investigação policial. A receita agora é dele. É Flávio Bolsonaro! Pela primeira vez, a ação efetiva da máquina pública federal em decorrência da estratégia do filho do presidente. Ele e os seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações da suspeita de que ele comandou um esquema de desvio de parte do salário dos assessores. É um presidente sensitivo. Ele está com pressentimento novamente.
manda desmatar. No total, a taxa de desmatamento subiu 73% nos 3 primeiros anos da gestão Bolsonaro. Não reajusta merenda escolar. O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste para 2023 dos repasses federais a estados e municípios para despesas com a merenda escolar. O dinheiro para a merenda está congelado desde 2017. O preço dos alimentos subiu muito, né? A gente está falando de altas de mais de 50%, em alguns casos 60%, 70%, né? Isso nos últimos 12 ou 24 meses. Corta em farmácia popular. O governo federal enviou lá para o Congresso um corte, né? Um corte complicado no orçamento da área da saúde. 50% de corte para os programas sociais na área da saúde, como o Farmácia Popular e os Mais Médicos. Corta em futuro. Proprietário residencial usa auxílio moradia para comer gente. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Comer, veja bem, no sentido figurado, não canibalístico. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. Comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Agora, comprar imóveis em moeda corrente não é dinheiro vivo. Em muitos documentos, há menção a outras expressões, como pagamento em moeda contada e dada como certa, ou pagamento em espécie. Tem ojeriza a pobres. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Irresponsáveis e aproveitadores. Tentou dificultar transporte de pessoas pobres na eleição. Só traficante. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral chamou de absurdo o pedido da campanha do Bolsonaro de limitar o transporte durante as eleições. A campanha do Bolsonaro teve a cara de pau de pedir a intervenção do TSE para evitar que as pessoas tivessem oferta de transporte público do jeito que elas precisam para poder votar. Tem ojeriza a negros. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. Nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Pois é, certa vez apareceu no cercadinho um bolsonarista de cabelo Black Power, né? E olha o que disse um sorridente Bolsonaro. Como é que tá a criação de barata aí? Olha o criador de barata aqui. Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo. Você não pode tomar... que vai matar teus piolhos todos. Aí esse espacinho no meio aí foi porque ele falou ivermectina. Pô, que quadro escroto, hein? Curioso em história, leu que eram os negros que entregavam os escravos. O que o senhor propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado? Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente... Lá vem besteira, lá vem besteira. O português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. A escravidão sempre existiu. Onde houve ser humano, houve escravidão. Isso é um fato histórico. O problema é usar esse fato histórico como um argumento racista hoje para dizer que os escravos foram responsáveis pela própria escravidão. Mas o problema não é exatamente isso, se eles entravam ou não entravam, se havia escravidão na África ou não. É o uso desse argumento hoje para especialmente combater políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Dotado de certo ódio a nordestino, os pau de arara. Pra trazer a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Olha, presidente, segunda vez que vem à Bahia, várias vezes já no Nordeste, só tá virando o cabo da peste, é? Só tá faltando crescer um pouquinho a cabeça. Engraçadão você, hein? Dentre os governadores da Paraíba, o pior é do Maranhão. Os governadores da Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada pra esse cara. Atribui derrota eleitoral na região a nordestinos incultos e analfabetos. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste. Amedrontado pelo feminino. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. A mulher luta tanto por direitos iguais. Legal, tudo bem. Mas só que tem um detalhe. Quando hora de empregar uma mulher, o que o empregador pensa? Não sou eu que penso, não. Quando o cara vai empregar entre um homem e uma mulher jovem, o que o empregador pensa? Poxa, essa mulher aqui tá com aliança no dedo, não sei o que, ela vai casar, é casada, daqui a pouco engravida, 6 meses de licença maternidade, bonito, para c...
Para, caralho, tá certo? Quem vai pagar a conta é o empregador. No final, ele abate no INSS. Mas ele fala o seguinte, quebrou meu ritmo de trabalho. Quando ela voltar, ela vai ter mais um mês de férias. Então, no ano, ela vai trabalhar 5 meses. Por isso que o cara paga menos a mulher. Sabe qual é a solução? É muito fácil falar, é injusto, tem que pagar salário igual. Mas só aquele cara que está produzindo ali, na ponta da linha, aquela pessoa que fica fora, que perde o ritmo de trabalho, etc. Ele vai ter uma perda de produtividade. O produto dele vai ser posto mais caro na rua, vai ser quebrado pelo cara da esquina. Essa verdade você tem que falar, a pessoa não fala. E aí, o que se faz? Olha, o que se faz? Eu estou respondendo a tua pergunta. Mas qual é a solução que o senhor propõe? Mas não tem solução para isso. Ah, bom, mas então como é que vai reclamar? Mas a mulher tem que cuidar do filho. Eu sou liberal, entendeu? Se eu quero empregar na minha empresa, você ganhando 2 mil por mês, e a dona Maria ganhando 1.500, se a dona Maria não quiser ganhar, você procura emprego. Se você acha que você também não está ganhando, você procura emprego. Eu que estou pagando, o patrão sou eu. É liberdade, pô. A mulher competente, você está dando cota, que você quer dar cota para a mulher. Ô, Érico, atende aqui rapidinho aqui, o Edival, fala que eu ligo pra ele. Então, olha só, eu não quero ser o carrasco das mulheres. Puta que pariu! Mente invulgar vincula estupro a mérito. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Ninguém estupra mulher feia. O Brasil, pra ele, é uma virgem que todo tarado de fora quer. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Desculpa aqui as mulheres aqui, tá? Mas quem quiser vir fazer sexo com mulher, fique à vontade. Ele afirmou que o Brasil não pode, abre aspas, ficar conhecido como o paraíso do mundo gay, fecha aspas. Em outra declaração, Bolsonaro fez apologia ao turismo sexual, ao afirmar que, abre aspas, quem quiser vir fazer sexo com uma mulher, fique à vontade, fecha aspas. De sexualidade incerta, afirma sua potência sexual a miúde. Eu sou imbrochável. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que foi feita sem aditivo. Sou imbrochável, 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 imbrochável. Além de imbrochável, são outras coisas também. Num país de maricas... Tem que deixar de ser um país de maricas. É fascinado pelo homossexual. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tem que respeitar o homossexual. Ensinar pra criança que ser gay é normal, é legal? Não. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos de idade brincar com outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. Porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. A sociedade brasileira não gosta de homossexual. Prego na escola pública do 1º grau que o garoto tem que entender. Se tiver 2 homens ou 2 mulheres, em qualquer situação, abraçados, se beijando, aquilo passa a ser normal. Você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os 2 homens se beijando aqui. Pô, vou falar para ela que isso é normal? Como? Vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. O que faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça se tiver uma boa educação. Se nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo para cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo para ser marginal. Pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro. Pela segunda consecutiva, o Rio de Janeiro é a capital do orgulho gay do mundo. Que orgulho é esse aí? Depravação essa daí. Assim que você muda o comportamento agressivo de um garoto, se preciso for uma palmada, uma cintada nele, você muda também um comportamento um tanto quanto delicado para um homem. Mas você tenta educar teu filho para não cheirar, para não ser vagabundo, para estudar, para não ser gay. Para gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Eles querem nos prender porque nós olhamos torto para ele. Nos prender porque nós não levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade de ver 2 homens ou 2 mulheres se beijando na nossa frente. Sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Em sua cosmovisão, minorias se adequam ou desaparecem. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se englobar as maiorias! Deve existir para defender as maiorias, as minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Direitos devem ser rasgados e jogados na latrina. Mas se tem que ser rasgado e jogado na latrina. Desejou o extermínio indígena. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente.
competente sim foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá. Guia-se pelo ultraje a rigor. Não acredita nos fatos do racismo, homofobia, fome. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E morte de criança por Covid. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 ou 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. A molecada não sofre com vírus, pô. Até que você não viu o moleque morrendo de vírus por aí. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. Porque a criança, ela é assintomática. Você não vê criança internada por Covid. O que aconteceu em grande parte, o moleque tinha um traumatismo craniano. Caiu de bicicleta, levava para o hospital e botava no leito UTI. Na UTI, Covid, por quê? Ele recebia por dia R$2.000. Enquanto que a UTI para traumatismo era R$1.000. Botava lá. Na pandemia, lutou por aglomeração sem máscara. Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. Mas no momento difícil da nossa pátria, que começamos praticamente em março de 2020, eu nunca deixei de estar ao lado do povo. Eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular no mar, no litoral de São Paulo. Lamento os mortos, lamento. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para inaugurar o monumento símbolo da CEAGESP e, mais uma vez, sem usar máscara de proteção, causou aglomeração. Lamento os mortos, lamento. Bolsonaro apareceu num carro cheio de crianças, não usou máscara e provocou aglomeração. Lamento os mortos, lamento. Na chegada, sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Lamento os mortos, lamento. Ontem, inclusive, o presidente acabou visitando uma padaria aqui em Brasília, causou uma espécie ali de aglomeração. As farmácias continuam abertas em Brasília, aliás, as padarias também, mas as pessoas não podem consumir dentro das padarias alimentos. Foi o que o presidente acabou fazendo. Lamento os mortos, lamento. Após descer do avião presidencial, ainda na área externa do terminal, Bolsonaro montou em um cavalo e, em meio a uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara que usava no rosto. Lamento os mortos, lamento. O presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração hoje em viagem fora da agenda oficial. Lamento os mortos, lamento. Ao sair do estádio, o presidente dirigiu-se a pé ao bar do Beiçada, atendeu apoiadores que pediam para tirar fotos, bebeu refrigerante, jogou sinuca e abraçou apoiadores. Durante toda a visita, o presidente não usou máscara, assim como muitos populares. Lamento os mortos, lamento. Uma visita gerou aglomeração de apoiadores e Bolsonaro não usava máscara. E atrasou a compra de vacina. A pressa da vacina não se justifica. Mortes com assinatura. Dei uma aloprada. Eu aloprei, perdi a linha, lamento. Eu dei uma aloprada assim. Sim. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Entre seus talentos expressivos... É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Imita gente morrendo sem ar. Arque sonegou em Manaus. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana antes da crise começar. O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam faltando oxigênio? Não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Empurra remédio ineficaz. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Tá um coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal? Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença. Remédio ineficaz produzido pelas Forças Armadas. Me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. 1 milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Não visitou hospitais, incitou a invasão de UTIs. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Dá boas-vindas ao vírus. Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Minha especialidade é matar. A minha especialidade é matar. Pô. Não é coveiro. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Tem força de vontade para tirar férias. Gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda para ser gasto. Fique tranquilo. E passear de jet ski no pico da pandemia. Passeio de moto sim, passeio de jet ski, passeio de cavalo, de jegue.
Esse passeio de jet ski aí foi em 9 de maio de 2020. Devemos, sim, voltar à normalidade. Naquela altura, mais de 10 mil pessoas já tinham morrido. Tá vendo uma histeria. Nas 24 horas anteriores a esse dia, tinham sido 730 brasileiras e brasileiros mortos. E o presidente, incapaz de afetar luto... Então o Brasil tem que voltar na normalidade imediatamente. Alguns vão morrer. Lamento. Tava ali passeando de jet ski e olha o diálogo dele com as pessoas que estavam numa lancha. E aí, preparei? Tudo em paz. Tem que cuidar, vai em causa o Brasil. Pode tirar foto, Aí, já tô filmando, pode? Bolsonaro não queria foto, mas aí vídeo, tudo bem? Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E aí Bolsonaro anuncia a tese dele, de que todo mundo ia pegar o vírus, de que era inevitável se contaminar. Uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Que loucura. E ele repetiu essa tese por aí até encher o saco. Tá com medinho de pegar vírus, velho? É de brincadeira. 60% vai ter, 60% a 70% da população será infectada. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. Uma chuva, vem, você vai se molhar. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas. 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. 60% a 70% da população vai ser infectada. O vírus, não temos dúvida, vai atingir pelo menos 70% da população. Vai atingir no mínimo 70% da população. Você está atrasando que o vírus pegue você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar. No mínimo 70% vai pegar. Aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Pelo menos 70% da população vai ser infectada. Diz aí, Paulo Guedes. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina. A ideia era essa mesmo, gente. Bolsonaro tirou não sei da onde que todo mundo ia se contaminar, que era inevitável. E que aí, bora todo mundo se contaminar mesmo e morra quem tiver que morrer. Mas volta pro Conrado. Tem determinação para trabalhar pouco. Deve ser seguramente o presidente da República que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 22. Ele faz isso desde o primeiro mês. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda para você gastar. Fique tranquilo. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Tem propósito de terceirizar responsabilidades. Governo federal, a culpa é sempre dos outros. E a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é iniciativa privada. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. Não. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. A culpa não é minha. Se der um problema em casa, ele me culpa. Não tenho culpa disso. Vai acabar me culpando de tudo que acontece no Brasil. Não é justo que a culpa recaia sobre mim. Querem me culpar pelas 200 e tantas mil mortes. A culpa é de Bolsonaro. Sim. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. Tem foco na liberdade de desobedecer à lei. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. E daí? Apreciador da fraseologia nazista, dali tira slogans para o país. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! O Deutschland über alles. Uma nação, um povo, um líder. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. O trabalho liberta. Arbeit macht frei, de Auschwitz. A CONIB lembra que a frase "o trabalho liberta" está na entrada do campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia. Toma leite em aparições públicas, na tradição do supremacismo branco. Teve a live do presidente hoje, né? Subliminar. Entendedores entenderão. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Escreveu a neonazistas. Pois é, isso aí aconteceu mesmo, foi em 2004. E quem trouxe isso à tona foi a antropóloga Adriana Dias numa matéria do Demore. Tá liberado, gente. Lá no Intercept, em julho de 2021. E esse é o governo que impunha por aí a bandeira de Israel. O que parece contraditório, mas é por outros motivos. Porque para alguns evangélicos, ir contra Israel é ir contra a vontade de Deus. Rapidamente, no Gênesis, Deus oferece uma bênção às nações que apoiassem a descendência de Abraão. Os judeus são descendentes de Abraão, e por isso o povo escolhido por Deus. E aí Israel tem que ser apoiado. A criação do Estado de Israel seria uma marca do fim dos tempos. Para essa galera, Israel tem papel fundamental no julgamento das nações e dos povos que teriam negado a Cristo. Vale ler a matéria do Thiago Varela no UOL no dia 8 de setembro. Por isso, por exemplo, Bolsonaro apoiou a transferência da Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém. Eu não queria me alongar nisso, mas eu acho isso tudo tão estranho. Então vou rapidinho para a matéria do André do Chiad no dia 6 de janeiro de 2019, do Globo.
Abre aspas, Israel é um termômetro dos sinais do cumprimento do que está escrito no livro do Apocalipse. Fecha aspas, diz o deputado federal e membro da Assembleia de Deus Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Abre aspas, a nossa fé acredita nisso. A transferência da embaixada diz respeito a isso. Para nós, todo o cenário será preparado para o Armagedon, como descrito no Apocalipse, e o palco do Armagedon será a cidade de Jerusalém. Fecha aspas. Doideira! Mas volta pro Conrado. Frequentador de loja maçônica. A maçonaria não é pra nós. Tem coisa que vale pra qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve, ok? Isso não é pra nós. Garantiu que vai lá só pedir voto. Todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente, só os vemos nos templos e igreja nesses períodos. O senhor é católico, né? Sim. E católico praticante, né? Isso pelo que eu sei. Eu não vou muito à igreja. Eu vou mais na igreja evangélica da minha esposa. Parece. Fez do funeral da rainha da Inglaterra ato de campanha. Você acha que vem aqui fazer política? Sim, sim, sim. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro chegou a Londres, onde acompanhará o funeral da rainha Elizabeth II com outros chefes de Estado. Apoiadores do presidente o aguardavam em frente à residência do embaixador brasileiro em Londres. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarelo. Jamais aceitaremos o que eles querem impor. Somos um país que não quer discutir liberação de drogas. Tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, de falar, essa não é a questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou, eu concordo. Ou a Suprema Corte cuida disso. Que não quer discutir legalizar o aborto. Eu tenho um comportamento como cidadão, sou contra o aborto. E não acredito que tenha uma mulher neste país que seja favorável ao aborto, como se o aborto fosse uma coisa que as pessoas quisessem fazer porque querem fazer. Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. Tá certíssimo. E aí de vendar me der, o Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto porque o aborto não é bom nem pro pai, nem pra mãe, nem pra ninguém. Mas tu é contra o aborto pessoalmente ou como política de Estado? Eu sou contra o aborto pessoalmente. Tá. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. O que é melhor, um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. A situação do aborto no Brasil é uma hipocrisia generalizada. E é um país que também não aceita a ideologia de gênero. Isso não existe. O nosso lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Esse lema Deus, Pátria e Família é problemático porque ele tem uma origem fascista. Fez do funeral da rainha da Inglaterra ato de campanha e da Assembleia Geral da ONU. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Bolsonaro gasta milhões para gravar vídeo para grupos de WhatsApp na ONU. E do Círio de Nazaré, o seu Círio com S. Pois é, depois ele apagou, mas antes ele tinha escrito Círio de Nazaré com S. E no Santuário de Aparecida, agrediu bispo e católicos em geral. Cristão peculiar. 111 morreram. Repito, foi pouco. Vão morrer gente? Vai morrer gente. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é matar, pô. Eu sou católico. Mas não parece. Pois é, em Aparecida não comeu a hóstia, recusou. Também não rezou o Pai Nosso. O Bolsonaro sou ousado, cuspiu na santa, Metaforicamente. E sua turba de apoiadores hostilizou o bispo e perseguiu alguém que cometeu o crime de estar com uma camisa vermelha. Vídeos pipocam por aí mostrando bolsonaristas criticando padres que falam contra a fome e as armas. É isso que eles entendem como liberdade religiosa. Mas bora voltar pro Conrado. Cartas de recomendação podem ser solicitadas ao ex-ator Guilherme de Pádua, ao ex-goleiro Bruno, ao ex-assessor Queiroz e ao ex-amigo Adriano, em memória. E ao generalato brasileiro, em especial Vilas Boas. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. E sim, algumas dessas pessoas aí foram consideradas culpadas pela justiça, foram condenadas e cumpriram suas penas. O problema é a porra da hipocrisia do Bolsonaro, tendo essa galera aí do lado dele falar que do lado do Lula tem criminosos. Só traficante.
Fluente nos dialetos dos porões, regozija-se com o verbo fuzilar. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? E a expressão ponta da praia, lugar onde fardados desovavam corpos. Vai tudo vocês pra ponta da praia! Vai pra ponta da praia, pô. Seu passado místico. Seu livro de cabeceira foi escrito por torturador de mães nuas e desfiguradas na frente dos filhos. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um herói nacional, um velho amigo. O torturador asseverou, abre aspas, agi com consciência tranquila, nunca ocultei cadáver, fecha aspas. Não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele. É mentira. E aqui, mais uma vez, abrindo um parêntese, a gente vai usar um texto do Pedro Ivo sobre tortura lá de outubro de 2018, dias antes do Bolsonaro vencer a eleição. Eu posso entender a identificação com um assassino. Há assassinatos e assassinatos. Vá lá, matar o rei sempre foi glorioso. A legítima defesa, a guerra justa e quanto mais. Mas a identificação com um torturador é a identificação com a covardia suprema, com o mais reles, o mais vil que um homem pode ser. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Tenente Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói. Para fazer o elogio do torturador, é preciso rebaixar-se primeiro a nulidade moral, a estaca zero, a animalidade. De todas essas infâmias que nos rodeiam, o que me causa mais asco é que isso tenha sido normalizado. Não é o ódio, que até o ódio tem sua ocasião. É a covardia, muito mais terrível. A nulidade moral do covarde. Mas voltemos com o Conrado. Segundo se diz, a frase que o define foi proferida por pensador francês. Abre aspas, seus filhos e seus bons amigos constituem para ele a totalidade da espécie humana. Fecha aspas, Tocqueville, 1835. De fato, Bolsonaro só entende o que vê. Se não vê, não existe. Se toma cloroquina e melhora no dia seguinte ou nos dias subsequentes, a causa da melhora foi a cloroquina. Não. A escolha nunca foi difícil, nem em 2018. E nunca foi tão fácil em 2022. Depois de 4 anos desse trágico governo militar, em que nada foi feito. Pensa só nas áreas separadamente. O que foi feito no Brasil em termos de educação? O que foi feito no Brasil em termos de meio ambiente? Só destruição. A economia continua patinando. As minorias cada vez mais desprotegidas. As instituições científicas dilapidadas. O combate à corrupção, tão defendido por Bolsonaro, teve suas instituições de controle controladas. O legislativo, contraponto fundamental ao executivo, comprado, controlado com o orçamento secreto. E não precisamos nem falar de saúde, né? Nunca foi tão fácil escolher em 2022. É uma escolha entre a barbárie e a civilização.